Olá, amigos! Teorias ou verdades trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Eu quero estar falando hoje aqui, conversando, né? Na verdade, eu quero estar conversando com vocês com relação ao cristianismo segundo a minha visão, segundo a minha experiência, o que eu penso do cristianismo. Eu sou extremamente questionada sobre isso, sobre a minha posição religiosa. Eu quero falar sobre o que eu penso do cristianismo desde o Concílio de Nicéia ali em 325 depois de Cristo. A minha visão com relação ao cristianismo é a seguinte: eu estive ali por muito tempo. Eu estive no cristianismo evangélico por mais de 40 anos, mais ou menos uns 40 anos, um pouco mais. E a visão que eu tenho com relação a tudo isso é que o cristianismo ele é um bolo de diversas camadas, um bolo que foi mexido por muitas pessoas, cada um que veio colocou ali, acrescentou o seu ingrediente, cada um que botou a mão na massa tentou fazer o bolo da sua forma, da sua maneira, mas que todos colocaram ali um ingrediente em comum, que é o ingrediente chamado fermento. Eu vejo o cristianismo como um bolo, ele é até bonito, um bolo de boa aparência, porém com um gosto extremamente duvidoso. Então eu vejo o cristianismo assim, um bolo bonito, de diversas camadas, com muito fermento. Desde o Concílio de Nicéia, eu vejo o cristianismo dessa forma. Eu vejo o cristianismo como um grande polvo com diversos tentáculos. E esse polvo ele tem como cabeça a Igreja de Roma e os tentáculos são as ramificações cristãs que saíram dali de dentro. As igrejas evangélicas, da qual eu fiz parte por 40 anos, as igrejas adventistas, testemunhas de Jeová, as igrejas dos mormons, todas essas igrejas cristãs, até mesmo o espiritismo kardecista, que também prega muito ali os 4 evangelhos, que gostam, né, de falar muito da Bíblia, explicam bastante a Bíblia de uma forma meio que cristã também, uma forma meio que saída do cristianismo. O Concílio de Nicéia ele trouxe para o homem aquilo que o nosso Messias retirou. O nosso Messias ele se entregou à cruz, ele morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Então ele veio e retirou o véu criado pela religião. A religião ela se posicionava como sendo o caminho para o homem chegar até o nosso Criador. O nosso Messias ele veio e retirou esse véu. Ele rasgou o véu de cima a baixo. E ali no Concílio de Nicéia o que nós percebemos é que eles recriaram esse véu. Eles criaram uma forma onde as pessoas tivessem que servir a instituição religiosa, tivessem que servir uma obediência ao seu líder religioso, para que assim as pessoas pudessem ter acesso direto ao nosso Pai. E nós sabemos que a Igreja de Roma, ela é a grande mãe ali dos cristãos, ela é a grande mãe do cristianismo, tendo como filhas as outras denominações, as outras instituições que também fazem parte do cristianismo. Os evangélicos, adventistas, né, os testemunhos de Jeová, todas essas igrejas aí. Eu vou falar mais com base naquilo que eu vivi dentro do movimento cristão evangélico. E a minha posição, a minha visão é essa. O cristianismo, ele veio para vendar os olhos do homem, para que o homem pudesse acreditar que através do cristianismo religioso, do cristianismo inventado pelo homem, o homem pudesse ter acesso novamente ao Pai. O cristianismo, ele é para mim, na minha visão, esse véu. Eu não vejo o cristianismo fazendo discípulos, eu vejo o cristianismo fazendo servos, servos do cristianismo e não servos do Pai, não discípulos do Messias, como o Messias ensinou. Eu não vejo o nosso Messias ensinando ninguém a criar instituições religiosas e nem fazendo com que as pessoas acreditem que o homem possa levá-los ao Pai. Uma vez que o próprio Messias ele veio para quebrar tudo isso.
Eu não vejo os nossos discípulos, os nossos apóstolos aí, citados nas Escrituras, eu não vejo os apóstolos criando instituições e nem instruindo ninguém a criar instituições e colocando os líderes das instituições como homens capazes de levar alguém até o Pai, de levar as pessoas até o nosso Criador. Eu não enxergo isso. E o cristianismo, ele vem e traz isso, ele constrói essa ideia de que o cristianismo, ele segue todas as ordens de Cristo, as ordens do Messias, e que somente através do cristianismo você pode ter um acesso direto ao nosso Criador, ter acesso direto ao Pai. Então, quando nós somos chamados de desigrejados, por entendermos, é o meu modo de ver, essa é a minha visão, eu entendo que o homem, ele não depende da instituição, ele não depende de um líder para chegar até o Pai. Quando nós somos chamados de desigrejados, nós somos chamados, na maioria das vezes, de forma pejorativa. As pessoas querem insinuar que quem está fora do cristianismo, e porque o cristianismo foi quem criou essa ideia, o cristianismo ele criou essa perspectiva e essa inverdade de que o cristianismo é capaz de te colocar na direção certa, e não é uma verdade. O cristianismo, na verdade, ele é um véu. Ele se posiciona como sendo o caminho para levar o homem até o Pai, e ele não é. O caminho que nós temos que seguir para chegar até o nosso Criador se chama Messias. Os ensinamentos do Messias, o que ele veio nos trazer, isso sim nos leva até o nosso Criador. Mas o cristianismo não vê dessa forma. E hoje eu vejo as igrejas, as instituições como grandes empresas. Na sua grande maioria, grandes empresas que colocaram ali um fermento muito grande dentro desse bolo que é o cristianismo. Eles colocaram as suas visões, as suas ideologias, os homens, os líderes colocaram as suas ideologias e fizeram com que o povo passasse a acreditar que ali, daquela forma, eles têm acesso direto ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao Altíssimo, ao Alfa, ao Ômega. Essa é a ideia do cristianismo e essa é uma ideia da qual eu não entendo dessa forma. Eu não vejo o cristianismo como capaz de nos levar até o nosso Criador. O cristianismo ele não tem essa capacidade. O cristianismo ele pode até te apontar a direção do Criador, mas ele não é o caminho. O cristianismo, na verdade, para mim, é um grande véu, uma grande venda colocada diante dos olhos dos homens para tirar o foco daquilo que o nosso Messias ensinou, que é amar o nosso Pai acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. As instituições, elas são um caminho inverso ao que o Messias ensinou. Essa é a minha visão. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, dê a sua opinião nos comentários também.